Para entender como funcionam as aplicações, é necessário compreender sua arquitetura. A seguir, veremos uma breve resenha sobre a arquitetura das aplicações web e móveis. Em primeiro lugar, veremos a arquitetura web tradicional. As aplicações web têm uma parte que executa no navegador de internet, cliente, e uma parte que executa no servidor web, servidor. Como vimos anteriormente, a parte que executa no navegador é denominada front-end, e a parte que executa no servidor se chama back-end da aplicação. Quando é inserido no navegador um endereço web ou URL, o navegador faz uma solicitação ao servidor utilizando o protocolo HTTP para poder acessar o recurso correspondente a essa URL. O servidor web se encarrega de localizar o endereço do recurso solicitado, que pode ser uma página web única ou a página inicial de uma aplicação web. Em seguida, acessa a base de dados, se requerem informações da mesma, e constrói uma resposta em código HTML, que é a linguagem utilizada para dar formato ao conteúdo da página web. Esta resposta é enviada ao navegador cliente que solicitou o recurso. O browser interpreta o código HTML e desenha a tela, mostrando imagens, botões, menus, controles e toda a informação da página solicitada, com aparência e funcionalidade programadas na página solicitada ou na aplicação web. Por padrão, nosso navegador nos mostra os elementos do HTML com um estilo nativo, ou seja, os botões, caixas de texto e outros objetos são vistos de acordo com o sistema operacional e o navegador que estamos utilizando. Para personalizar a aparência e dar um estilo próprio a estes elementos, o HTML permite incluir código CSS, Cascade Style Sheets. O CSS, atualmente em sua versão CSS3, é uma linguagem de desenho gráfico, utilizada para definir o estilo dos documentos HTML, como, por exemplo, a cor e tipo da fonte, cor do fundo, margens, etc. O CSS evoluiu de tal forma que permite incluir animações e outros efeitos avançados nas páginas web. Para que a página web mostrada pelo navegador não seja estática e conseguir um funcionamento interativo e uma boa experiência de usuário, no código HTML também se pode incluir código JavaScript, que é uma linguagem de programação que permite que uma página web possa solicitar dados, responder a eventos do usuário, mostrar atualizações de conteúdo no momento, interagir com mapas, realizar animações gráficas 2D e 3D, reproduzir arquivos multimídia, entre muitas outras coisas. Recentemente, para potencializar a linguagem JavaScript, agregando modularização, tipos de dados estáticos e classes, em muitas aplicações web utiliza-se a linguagem TypeScript, que é uma linguagem de programação de código aberto criada pela Microsoft. TypeScript é um superset de JavaScript, ou seja, é uma linguagem com mais funcionalidades, mas baseado em JavaScript, e que converte seu código final em JavaScript comum. Desta forma, se o navegador pode executar código JavaScript, este nunca chegará a saber que o código original foi realizado com TypeScript e executará o JavaScript como linguagem. Atualmente, a nova versão do framework Angular 2 está sendo desenvolvida em TypeScript. Esta arquitetura é muito difundida e é a mais usada para páginas web. No entanto, as aplicações web têm ido para novas tecnologias que oferecem uma maior interatividade e uma melhor experiência de usuário. Quando é necessário que a aplicação web mostre muito conteúdo na tela, seja altamente interativa e tenha um tempo de resposta muito mais rápido que o de uma aplicação web tradicional, utiliza-se uma arquitetura diferente, através de aplicações de uma única página, ou Single Page Applications. Neste caso, a aplicação é enviada para o navegador e a página não é recarregada durante o uso, proporcionando uma experiência de usuário semelhante a uma aplicação de desktop. Isto implica que a maior parte da funcionalidade é realizada no cliente, incluindo a geração do código HTML, já que a aplicação web cabe em uma só página, e os recursos são carregados dinamicamente do servidor web como resposta a ações do usuário. Para isto, o código no servidor inclui serviços, ou seja, programas que respondem às solicitações requeridas pelo cliente. Por exemplo, recuperar dados da base de dados.
mas a lógica da aplicação está no cliente. Quando o navegador solicita uma URL ao servidor, este responde com a página em código HTML formatado e decorado, como vimos no caso de uma aplicação web tradicional. Mas então, o cliente utiliza a Ajax para solicitar os dados ao servidor, invocando a API correspondente. Esta obtém os dados da base de dados e devolve as informações em formato JSON para o cliente. Isto evita que a página volte a ser recarregada, com o que se consegue uma melhor performance, melhorando também a experiência do usuário. Para implementar estes tipos de soluções e fazer com que o navegador retenha em uma só página uma aplicação que requer comunicação com o servidor, utilizam-se frameworks de JavaScript como Angular, React ou Vue.js, entre outros, embora também possa ser programado utilizando JavaScript diretamente, integrado com linguagens como .NET, Java ou Python. Os frameworks antes mencionados são muito eficientes em manipular o DOM, modelo de objeto de documento, que é um modelo que permite armazenar o HTML da página web como nós e objetos estruturados com suas propriedades e métodos. Todos os navegadores modernos utilizam esta tecnologia e facilita que as informações sejam rapidamente interpretadas pelo navegador e mostradas na tela. Estes frameworks permitem também o uso de Web Components, que são um padrão de W3C e são suportados pelos principais geradores, que permitem encapsular HTML, JavaScript e CSS em componentes para uma página criados por nós mesmos. Isto facilita o reuso de controles entre desenvolvedores. Embora as SPA oferecem muitas vantagens em performance, têm algumas desvantagens em sistemas grandes, uma vez que um cliente muito pesado pode atrasar a carga inicial, e também a segurança será mais difícil de controlar, uma vez que o código está majoritariamente no cliente. Até agora, nos concentramos nas aplicações web. Vejamos agora a arquitetura de uma aplicação móvel. Em particular, consideraremos as aplicações móveis sempre conectadas via Wi-Fi, aplicações online, que é o caso mais comum, embora as aplicações móveis de alta performance ou disponibilidade costumam ser desenhadas desconectadas. Como vimos anteriormente, uma aplicação móvel também tem uma parte que executa no cliente, neste caso, o dispositivo móvel, e uma parte que executa no servidor, que fornece informações ao cliente. Como já vimos, cada plataforma móvel tem sua própria linguagem, Java, no caso do Android, e Swift, no caso do iOS. Ao ser compilada, a aplicação é instalada no dispositivo. Este arquivo conterá toda a lógica de negócios e, além disso, o metadata da aplicação, que inclui todo o necessário para resolver a interface de usuário e outros recursos, como, por exemplo, as URLs de cada API que se necessite. Quando a aplicação é executada, a mesma acessa o servidor web para executar os programas, serviços, que devolverão os dados necessários. Estes dados serão processados pela aplicação e os enviará ao usuário no dispositivo. Uma vantagem é que a aplicação nunca acessará diretamente a base de dados. Isso sempre será feito através da camada de serviços, e esta camada será independente do dispositivo que estamos utilizando. Ou seja, se compilamos uma aplicação para Android e para iOS, ambas as aplicações podem utilizar a mesma camada de serviços. Embora as aplicações nativas tenham a vantagem de uma boa performance e acesso aos recursos de hardware e software do dispositivo, têm a desvantagem de ter que aprender a programar para essas plataformas. As aplicações web progressivas podem ser uma boa opção antes de desenvolver de forma nativa, dependendo do caso. Resumindo o que vimos, chegamos à conclusão de que, embora as aplicações web tradicionais ainda estejam sendo muito difundidas para páginas web, isso não é verdade para aplicações web, onde esta arquitetura já se considera obsoleta. Embora as single-page applications tenham marcado uma tendência no mercado, podem resultar inconvenientes se o sistema cresce, devido a que o cliente se torna muito pesado e para as considerações de segurança que precisa ter. A arquitetura de aplicações de alta performance utiliza serviços REST no servidor, assim como as aplicações móveis, e a atualização de dados, em ambos os casos, responde a eventos do cliente.
As aplicações móveis têm muitas vantagens em relação às aplicações web, como o acesso a recursos do dispositivo, mas as aplicações PWA estão fechando cada vez mais essa brecha e não são tão complexas de programar como as aplicações nativas. E por último, com GeneXus, usar todas estas plataformas não é um problema, pois é capaz de gerar aplicações web com uma excelente experiência de usuário, sejam aplicações de página única ou não, além de gerar aplicações em código nativo e também PWAs, sem ter aprendido nenhuma das linguagens, frameworks ou dominar as tecnologias envolvidas. Te convidamos a continuar aprendendo mais sobre GeneXus na página da Wiki.